Nos versos 17 a 19 de Efésios 4, o apóstolo Paulo fala sobre a condição dos gentios antes de se converterem. Fala qual era a condição enquanto eles ainda estavam no pecado. E é terrível essa descrição. Mas vamos ver. 17 a 19 de Efésios 4. O que eram os desejos? Como era o comportamento desses agora cristãos gentios? Portanto, digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento. Olha, está falando assim, olha, não andem não como andam os outros. Vocês agora são convertidos. E os outros estão entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impurezas. Vamos analisar um pouco esse verso, irmãos. Primeiramente, veja lá, na vaidade do seu pensamento. O que quer dizer isso? Isso quer dizer uma vida descuidada, sem propósito, sem esperança, na vã imaginação, nos seus pensamentos pecaminosos. Isso ocasionava que eles estivessem entenebrecidos no entendimento. Isso quer dizer uma cegueira no intelecto. Estavam em trevas espirituais, uma corrupção moral. Estavam incapazes de compreender a verdade espiritual. Entenebrecidos nas trevas. Continuando, separados da vida de Deus. Isso quer dizer mortos espiritualmente. Quando nós estamos separados de Deus, irmãos, quando nos separamos de Deus, nós nos sujeitamos à morte. Porque Deus é o autor da vida e ele diz assim, separados, vocês estavam separados da vida de Deus. Separados do autor da vida e do mantenedor da vida. Mas ainda pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Veja, irmãos, insensibilidade espiritual, a dureza do coração. Está dizendo assim o seguinte, o coração estava como que um calo, uma pele dura, a dureza do coração, e Paulo estava se referindo aí à dureza espiritual do coração. E vocês se tornaram então insensíveis, entregaram-se à dissolução. Essa é uma entrega voluntária ao pecado. Era isso que acontecia com eles, com aqueles que ainda não estavam convertidos. O texto de Efésios 19, irmãos, apresenta a terrível condição ocasionada pelo pecado. Como diz o título da nossa lição de hoje, a espiral descendente, sempre para pior. Eu separei aqui, irmãos, 3 traduções de Efésios 4:19 e quero compartilhar com os irmãos. Na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem tudo e todo tipo de coisas indecentes. Essa condição, irmãos, daqueles que estão separados de Deus. Veja, se entregaram totalmente aos vícios. E Paulo estava falando acerca dos gregos do primeiro século, aqueles que viviam dessa forma. Vou ler o mesmo verso na Nova Bíblia Viva, em português. Lá diz assim: se entregaram mais com o que se preocuparam, ou melhor, não se preocuparam mais com o que está certo e errado. E se entregaram às práticas impuras. Nada os detém e são guiados pelas suas mentes malvadas e a sua imoralidade desenfreada. Não queriam mais saber o que era certo ou errado. Não tinham mais essa percepção do certo e errado. E praticavam, então, viviam, eram guiados por suas mentes malvadas e sua imoralidade desenfreada. Na versão fácil de ler, a Bíblia diz assim, neste mesmo verso: eles perderam toda a vergonha, entregaram-se à sensualidade
e praticaram todo tipo de impureza sem qualquer restrição. Essa, irmãos, era a condição daqueles que não aceitavam ao Senhor Jesus Cristo, daqueles que viviam conforme as suas tradições, viviam conforme os seus deuses, conforme as suas práticas ímpias. Essa era a condição dos gentios. Efésios 2:12 diz assim, falando ainda sobre essa condição sem o Senhor Jesus Cristo. Sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Sem esperança. Era essa a situação. Perdiam o controle, não tinham o controle de nada do que faziam. Afastados de Deus, eles não sabiam como viver e, separados da sua graça salvadora, continuavam em uma espiral descendente de pecado e depravação. Estavam de mal a pior, praticando o pecado, praticando cada vez mais, entregando-se à imoralidade, à sensualidade. Será possível sair dessa desesperada situação? O apóstolo Paulo coloca, olha, vocês estavam nessa situação, aqueles que estão fora estão nessa situação. Dá para sair dessa situação? Será que dá para sair dessa situação? Nós vamos ver isso, irmãos, nos próximos versos, no estudo de amanhã, ao longo do estudo dessa semana. Será que dá para sair dessa situação? Vamos então estudar bem a lição de hoje, estudarmos também a lição de amanhã e ver qual é o plano de Deus para a conduta dos crentes. Qual deve ser a conduta dos crentes? Certamente não deve ser, não pode ser, como essa dos ímpios, que é retratada com tanta veemência aqui nos primeiros versos, nos versos 17 a 19 de Efésios 4. Vamos então nos empenhar no estudo deste texto e dos textos subsequentes sobre a vida cristã, sobre como o apóstolo Paulo diz que deve ser a vida cristã.